O Brasil está vivendo um momento, eu diria, de muita preocupação em relação à nossa jovem democracia. Os debates, claro, estão centralizados, porque pela primeira vez na história, um presidente da República é preso e num quadro em que os prazos processuais, como diz o próprio presidente do Tribunal TRF do Rio Grande do Sul, que terminariam no máximo em 30 dias, não foram cumpridos. E por isso, nós aqui falamos sexta, falamos segunda, falamos terça, sobre essa situação da nossa democracia que preocupa a todos. Mas hoje, senhor presidente, senhora presidenta, eu venho à tribuna para falar que estiveram no meu gabinete uma comitiva de prefeito do Rio Grande do Sul para tratar do PLS, do PLC 315 de 2009, que aborda o aumento da compensação financeira para municípios por construção de hidroelétricas. Tiveram no gabinete, são prefeitos que estão aqui, inclusive nesse momento, e muitos representando todo o Brasil, que é uma questão nacional, para que essa ideia seja aprofundada e discutida. A ideia é que os municípios devem receber pelo alagamento das áreas utilizadas para usinas elétricas, passando de 45% para 65% da distribuição atual dos critérios de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. A proposição é mais do que justa. E falo com a maior tranquilidade, dizendo que, independente de algumas divergências da conjuntura nacional, os 3 senadores gaúchos têm a mesma posição que já foi expresso aqui, inclusive no dia de ontem. A proposição é justa, pois são os municípios que sentem os impactos sociais e econômicos da construção de hidrelétricas e de seus reservatórios. Senhora presidenta, a proposta está aqui no plenário. Ainda no dia de ontem, os senadores gaúchos fizeram uma conversa com o presidente Eunísio Oliveira. Eu falei pessoalmente com ele, como sei que os outros 2 também o fizeram, para que a matéria fosse colocada na pauta de hoje. Ontem, conversando com ele aqui, ele chamou o Bandeira, que é o assessor direto da mesa, e disse: fique tranquilo, o pedido da bancada gaúcha, que eu faço questão de dizer, será atendido e amanhã será o primeiro item da pauta. E está na pauta, será o primeiro item apreciado no dia de hoje e, com certeza, será votado por unanimidade. Senhora presidenta, senhores, esse é um pleito da Associação Nacional dos Municípios Sedes das Usinas Hidroelétricas. São 42 milhões de pessoas que residem nos 729 municípios em todo o país, que serão beneficiados com a aprovação do projeto. No Rio Grande do Sul, são 62 municípios. Eu cumprimento a todos os senadores que aqui se manifestaram, independentemente de partido, independentemente da posição de cada um, porque há momentos que nós aqui travamos o bom debate nas divergências, mas sabemos também caminhar junto quando a causa é comum de interesse do povo gaúcho e do povo brasileiro. E assim o fizemos. Na mesma linha, senhora presidenta, porque hoje eu resolvi, nesse espaço, falar um pouco do nosso querido Rio Grande do Sul, digo que tenho vindo à tribuna seguido para falar de problemas do meu querido Rio Grande do Sul. Já abordei aqui a questão da estiagem, que atingiu mais de 20 municípios da região metade sul, e fiz uma audiência pública lá naquela região, ouvindo a população.
prejuízos de mais de 1 bilhão, inclusive, naquela audiência que tivemos, a situação é desesperadora, lá na região de São Lourenço do Sul. O grito de socorro dos produtores de leite, da região da produção, que atinge também dezenas de municípios. O preço do litro não compensa. A crise fez com que 25 mil produtores abandonassem esta atividade. As demissões de mais de 20 mil trabalhadores no Polo Naval do Rio Grande, devido à crise no setor. Isto é grave, pois indiretamente estamos falando de mais de 60 mil pessoas. Podíamos falar aqui da dívida do Rio Grande, que também os 3 senadores do Rio Grande apresentaram um projeto, senador Lindbergh, e Vossa Excelência é o relator. Eu tenho certeza que vai construir, porque essa proposta que resolve toda a dívida do Rio Grande, que eu tive a satisfação de assinar, e tive apoio dos outros 2 senadores, Ana Amélia e senador Lazier, Vossa Excelência é o relator. Resolve o problema do Rio Grande, mas resolve também grande parte da situação de outros estados. Lembro aqui também da nossa insistência, e vamos continuar insistindo, a nomeação dos concursados da SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários. São mais de 2.000 aprovados. Fizeram um concurso, fizeram o tal de estágio, se prepararam, estão prontos e não foram chamados. O sistema carcerário, todos nós sabemos, e o debate da segurança toma conta dessa casa, mas, infelizmente, aqueles que se preparam são aprovados, fazem os testes, inclusive físico, psicológico, e depois não são chamados. Fica aqui, mais uma vez, um apelo ao governo do Rio Grande do Sul. Quero falar também de um outro tema, a produção do alho, que é, na realidade, não só uma questão do Rio Grande, mas de todo o Brasil. O Ministério da Fazenda vai revisar em breve a lista de exceções à tarifa externa comum LETEC, que apresentará pedido de exclusão de alguns produtos, entre eles esse que também eu trago à tribuna. A LETEC é um mecanismo criado pelo Mercosul para permitir aos países membros do bloco a manutenção de alíquota de imposto de importação diferente das previstas pela tarifa externa comum, chamada TEC. Sabemos que a produção do alho nacional é um produto extremamente sensível e sua exclusão da LETEC traz prejuízos enormes ao setor. O setor enfrenta esta questão. Isso, com certeza, poderá inviabilizar, a curto prazo, o cultivo do alho no Brasil. O estado do Rio Grande do Sul será um dos mais atingidos, um dos mais prejudicados. A produção do alho envolve milhares de famílias, na sua maioria de pequenos agricultores familiares que dependem dessa cultura para sobreviver. Senhora Presidenta, recebi uma mensagem do vice-presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho. Dizia o senhor Roli, da cidade de Flores da Cunha, bem ali na divisa da minha cidade natal, que é Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, solicitando que eu traga esse assunto e comentasse aqui no plenário. Me comprometi com ele e é o que estou fazendo nesse momento. Assim, dessa forma, chamar a atenção do Ministério da Fazenda para a permanência do produto na LETEC. Senhora Presidenta, para ratificar a importância da produção do alho no Brasil, apresento aqui alguns dados. O consumo de alho per capita no país é de 1,50 kg por habitante por ano, ou seja, 210 a 220 mil toneladas. São necessários 300 mil toneladas para o abastecimento nacional. A demanda mensal é de 2,5 milhões de caixas de 10 quilos, ou seja, 83 mil caixas por dia. A produção nacional responde por 40% do consumo, sendo que os outros 60% são de alhos importados.
concluindo, presidente, China 40% e Argentina 20%. Estou no fim, mais 2 minutos. O Brasil importou mais de 9 milhões de caixas no valor de 103 milhões de dólares. De acordo com o analista da Conab, essa entrada maciça de alho importado resulta em mudança de preço. Faço aqui, por fim, um apelo ao Ministério da Fazenda para que mantenha o produto alho na lista de exceções à tarifa externa comum LETEC, conforme deseja a Associação Nacional dos Produtores de Alho. Com certeza, assim, o país estará garantindo emprego e renda para milhares e milhares de famílias no campo. É isso, presidenta, senadora Vanessa. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Obrigado.